Hoje eu vou fazer a resenha do livro A Peste, do Albert Camus, onde nós temos uma literatura de alto nível aqui e que se conecta com outros livros do autor, com o conceito de absurdismo e com a própria vida dele também. Vou tentar explicar cada detalhe nessa resenha, mas antes, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui nós temos uma alegoria à invasão, à ocupação da Alemanha nazista à França. A história se passa na cidade de Oran, que fica no norte da Argélia, e a invasão, a ocupação é retratada pela epidemia da peste. Nós vamos mostrar a evolução dessa epidemia a cada etapa da história. Começa com o pessoal ignorando totalmente, e depois sabe da existência, mas fala, não é comigo, então tá tudo certo. Mas quando vão ver, a peste já tomou conta de tudo e todos, e eles ficam isolados do mundo. Para não ficar repetitivo toda hora eu citando que a alegoria é a peste, eu vou só falar a peste durante a resenha e vocês vão saber que se trata da ocupação da Alemanha nazista. Mas antes vamos dar um pouquinho de contexto histórico para tudo isso. Primeiro, o absurdismo, que é o conceito principal de Camus. Todos os romances que ele escreve têm como intuito deixar esse conceito mais acessível. Mas afinal, o que é o absurdismo? É a vida não ter sentido. Camus nos faz refletir que de um lado existe o homem e do outro o universo. É natural do homem, dos humanos, buscar resposta, buscar sentido. Eles perguntam para o universo, qual que é o sentido da vida? Só que o universo nada responde, porque afinal ele é só o universo, ele é o que é. E o absurdismo é termos a ciência disso, aceitar que o universo não vai te dar nenhuma resposta. Não existe resposta, então logo a vida não tem sentido. Mas que é exatamente por isso que nós temos que viver cada momento como se fosse único. Se me resta 30, 60, 90 anos, eu vou viver esses anos na potência máxima. Em segundo lugar, é o contexto histórico. A Segunda Guerra começa no ano de 1939 e a França é invadida em 1940, bem no comecinho da guerra mesmo. E a França passa a Segunda Guerra inteira ocupada pela Alemanha nazista. E eles tinham esse sentimento que o Camus consegue passar muito bem no livro, que é de guerra interminável, de que não vai acabar nunca. E uma das primeiras coisas que me perguntei também foi por que Oran, uma cidade que fica no norte da Argélia, no continente africano, colocasse logo a epidemia em Paris, onde foi o epicentro ali da ocupação nazista. E foi nessa pesquisa que eu descobri duas coisas, que a Argélia foi território francês por mais de 100 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive, era território francês ainda. Foi só em 1962 que a Argélia conseguiu virar um país independente. E a segunda coisa sobre a Argélia é que o Camus nasceu lá, então ele tem bastante afinidade com aquela região. E foi justamente por a Argélia ser território francês naquela época que o Camus tem nacionalidade francesa. Ele viveu por lá até seus 26, 27 anos. Foi só durante a ocupação nazista, lá em 1940, que ele se mudou para Paris. Dado todo esse contexto, bora pro livro que dentro dele dá para tirar bastante coisa importante ainda. A peste começa com o porteiro achando um rato morto ali na porta do prédio. E ele fica indignado. Meu, como assim um rato morto? Eu cuido tão bem desse prédio. E isso vai escalando de forma bem rápida. Começa com um rato morto aqui, outro ali. E depois vira dezenas, centenas, milhares. Teve um dia que eles contabilizaram 8.000 ratos mortos. Eles tiveram até que criar um serviço de coleta para tirar todos os ratos mortos da rua. E ninguém questionava muito sobre isso. Por que estava aparecendo tanto rato morto? O único mais indignado mesmo parecia ser o porteiro. Passado alguns dias, surge o primeiro caso da peste em humanos, e foi exatamente no porteiro. Ele é examinado pelo nosso médico principal aqui, o Dr. Rieux. Ele sente muita dor na garganta, nas axilas, na virilha, e bastou 48 horas da peste que o porteiro já faleceu. O médico nada pôde fazer. E dado o primeiro caso, da mesma forma que aconteceu com os ratos, a peste começa a se escalar nos humanos, e fica confirmado que em 48 horas os médicos não podem fazer nada, a pessoa já falece. Mesmo assim, muitos cidadãos ignoravam, tinha aquele sentimento de ainda não é comigo, não aconteceu nada com a minha família, então tá tudo certo. Lembrando que a peste é a Alemanha daquela época, e quando menos esperavam, a peste já tinha feito milhares de vítimas. O mal que antes era ignorado agora estava na casa de todo mundo. Eles tiveram que isolar a cidade, ninguém mais saía ou entrava. O direito de ir e vir tinha acabado. Isso é basicamente a sinopse do livro. O Camus ele escreve super bem, as observações que o narrador faz durante o livro é coisa de gênio, mas o que mais me chamou a atenção no livro foram os diálogos. Agora eu vou tentar entrar de cabeça neles.
Aqui nós temos um narrador em terceira pessoa, mas ele parece girar em torno do médico Ryukes. O médico está presente em todos os ambientes, todos os diálogos, em praticamente tudo que é narrado. E isso nos leva a um dos primeiros diálogos marcantes. Quando começa a ter vários casos recorrentes, os médicos e o prefeito eles decidem fazer uma reunião a caráter de decidir o que vão fazer com essa doença. De um lado nós temos o médico chamado Richard. Ele é um médico que não quer criar alarde, quer confirmar se realmente é a peste. Ele foca bastante nisso de querer nomear se é peste ou não. Ele quer primeiro resolver toda a burocracia para depois focar no problema em si. Do outro lado nós temos o médico Ryukes. Ele é um médico mais prático, preocupado. Para ele tanto faz se vão querer nomear de a peste ou não. Ele só quer agir o quanto antes, porque foi confirmado que em 48 já causa fatalidade. Então para ele tá correndo contra o tempo. Ele só quer agir, tanto faz a nomeação para ele. E esse nosso médico vai ser a representação do absurdismo. Muita gente acha que você ser absurdista e aceitar que a vida não tem sentido é você ficar na inércia. Já que nada tem sentido, então eu vou ficar aqui parado até a vida acabar. E é justamente o contrário. Enquanto um médico estava procurado em saber se é peste ou se não é, o nosso médico, que representa o absurdismo, ele só queria agir independente se aquela peste fazia sentido ou não. Nesse diálogo nós temos uma boa representação do absurdismo. O nosso médico ele não está buscando sentido na peste. Tanto faz para ele a nomeação, ele só quer arregaçar as mangas e fazer o papel dele de médico. Salvar quantas vidas ele conseguir. Agora eu vou fazer uma pausa para mencionar um easter egg que acontece no livro. Eu vou mencionar outros livros do autor aqui, mas é só em caráter de curiosidade. Você pode ler ele independente que você vai entender muito bem a história. Aqui na página 57, ele faz menção ao livro O Estrangeiro, abre aspas. No meio de uma conversa animada, ela falara de uma prisão recente que alvoroçava Argel. Tratava-se de um jovem que matara um árabe na praia. Fecha aspas. Esse jovem que matou o árabe na praia é o Meursault do livro Estrangeiro. É um dos acontecimentos daquele livro. Foi só uma citação a caráter de curiosidade mesmo desse easter egg. Quem já leu O Estrangeiro vai entender do que se trata. E se você ainda não leu O Estrangeiro, vale a pena também. É um outro romance do Camus. Então, eu acho que até aqui já foi uma boa introdução do livro, só que eu quero entrar mais a fundo, mas é umas páginas mais à frente, por exemplo, página 200 para frente. Então pode ser considerado spoiler. Eu não acho que é muito spoiler que vai estragar a sua experiência de leitura. Eu acho inclusive que vai aumentar o entendimento, mas eu acho bom deixar avisado aqui para não pegar ninguém desprevenido. Os outros dois diálogos que estão em páginas mais avançadas, nós vamos entender um pouco mais do conceito do absurdismo e também sobre a vida do Camus. Um personagem importante aqui do livro é o padre. No livro O Mito de Sísifo, que é o ensaio do Camus sobre absurdismo, ele tem um capítulo chamado Suicídio Filosófico. Nesse capítulo ele nos explica que quando uma pessoa não aceita que a vida não tem sentido, ela busca colocar sentido em outras formas, como por exemplo no divino. Para Camus, quando você faz isso, você está cometendo um suicídio filosófico. E eu vi muito isso no padre daqui. Se eu não me engano, logo no primeiro sermão, ele já fala que a peste é um castigo divino. Ou seja, ele coloca um sentido divino na peste, ele está cometendo um suicídio filosófico. Esse sermão é bem no comecinho, só que mais avançado ali nas páginas. Uma criança contrai a peste, um filho de um juiz. Eles decidem testar um novo soro nessa criança para ver se conseguem salvar ela, e algumas pessoas ali decidem acompanhar a criança para ver se tem evolução nos sintomas. E dentre eles que estão acompanhando é o médico e o padre. O resultado é que esse soro não teve efeito nenhum de cura, e eles acompanham durante 48 horas a cena dessa criança agonizando de dor até a morte. E isso surtiu um efeito muito grande ali em todos que estavam acompanhando. Nisso o padre pareceu ter uma evolução muito grande de pensamento crítico. Ele começa dizendo ali que é um castigo divino e tal, só que depois de presenciar essa morte da criança agonizando, ele começa a refletir ali, tem um diálogo importante com o médico também, e aí eu vou citar o diálogo entre os dois. Na verdade, o padre ele continua defendendo o divino, só que você sente um ar meio de incerteza ali, né? O padre diz, abre aspas,
Isso é revoltante, pois ultrapassa a nossa compreensão, mas talvez devemos amar o que não conseguimos compreender. E o médico retruca para ele: Não, padre, disse ele, eu tenho uma outra ideia a respeito do amor, e vou recusar até a morte amar essa criação em que as crianças são torturadas. E aí logo em seguida o padre chama o médico, que ele vai dar um sermão e quer que o médico vá lá assistir. E o narrador nos diz que o padre ele começa a desenvolver o sermão ali quase que cometendo uma heresia. Ele começa a fazer uns questionamentos fortes ao divino, a Deus, mas logo depois ele termina o sermão dizendo justamente aquilo que o médico abominava, que era o divino fazendo uma criança sofrer. O padre ele fala o seguinte: sem dúvida, o sofrimento de uma criança era humilhante para o espírito e para o coração, mas exatamente por isso que era necessário passar por essa prova. Era por isso que era preciso querê-la, porque Deus a queria. Afirmação forte essa, né? Querer ver o sofrimento de uma criança só porque Deus quer, porque é uma prova de Deus. O padre decide fazer um xadrez 4D aqui de explicação para ele poder continuar seguindo a crença dele de olho fechado. E o último diálogo que eu queria falar vai abordar um pouco sobre a vida de Camus, que é o diálogo com o médico e o Tarot. Quase certeza que eu estou pronunciando todos os nomes errados aqui, mas eu não falo nada de francês. Então vai o nome abrasileirado mesmo, do jeito que eu li. Então vamos lá. Certo momento, o Tarot decide contar a sua história para o médico. Ele diz que quando era criança foi acompanhar um dia de trabalho de seu pai. Seu pai até então que ele tinha uma visão de que era alguém exemplar, brincalhão, nunca tinha feito mal a uma mosca. E acompanhando no trabalho ele vê seu pai se transformar. Ele veste uma toga, vira um magistrado, ele deixa de ter aquele ar brincalhão, pessoa comum, e toma um ar de superioridade. Acontece um julgamento no dia e ele condena o réu à pena de morte. O Tarot sabia que o réu era culpado, mas mesmo assim ele fica abismado com aquela cena. Como pôde meu pai fazer algo tão cruel e decidir pelo fim de uma vida? Nem é ele que vai fazer o ato de executar, ele só deu a ordem e saiu andando. E é nesse diálogo sobre pena de morte que nós vemos um pouco da biografia de Camus. Ele escreveu esse livro aqui, Reflexões sobre a Guilhotina. Eu ainda não li, mas é a seguinte sinopse. Certo dia, o pai do Camus decide ver uma execução de guilhotina, só que ao ver a cabeça sendo separada do corpo, ele fica traumatizado. Ele chega em casa, consegue passar todo esse sentimento para o Camus, e o Camus também vira alguém totalmente contra a guilhotina, a pena de morte. E a gente vai conseguir ver melhor sobre essa parte da vida de Camus nesse livro aqui. Eu mesmo pensava que guilhotina era o tipo de história era medieval tal, mas durante toda a vida de Camus ainda era utilizado esse tipo de execução na França. Se eu não me engano, algo em torno de 1970, depois da Segunda Guerra, depois da morte de Camus, ainda tinha execução de guilhotina na França. E é isso. Esse é um livro que tem muitos acontecimentos, dá para fazer reflexões de muitas coisas, da época que vivemos com Covid, ir mais a fundo sobre a Segunda Guerra Mundial, falar bastante também sobre amor, saúde, o direito de ir e vir. Aqui eu tentei focar nessa resenha bastante no conceito de absurdismo e na vida de Camus. E essa foi a resenha. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta se teve o interesse de fazer essa leitura. E você que já leu, comenta aí se você gostou, quais outras reflexões você teve com essa leitura. E é isso. Até mais.